Bom dia, irmãos. Uma alegria da nossa parte poder estarmos aqui, rever os irmãos e podermos, nesse período de ausência do pastor Rafael, compartilharmos da palavra do Senhor. Convido os irmãos, então, a se colocarem em pé e hoje, pela manhã, nós vamos meditar no Salmo de número 73. Salmo 73, Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração, e lavei as mãos na inocência. Por de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir, para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu nos céus? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Amém. Oremos.
Senhor, nosso Deus, nosso poderoso, gracioso Pai Celestial, nós rendemos graças ao Teu nome nesta manhã que o Senhor graciosamente nos concede e nos concede também tão grande privilégio que, como Teu povo, de podermos nos reunir neste local, Senhor, para, respondendo de forma positiva a ordem do Senhor de nos ajuntarmos no Seu dia para Te cultuar, vimos, ó Deus, bendizer o Teu santo nome. Vimos também, Senhor, para gozarmos dessa comunhão preciosa com os irmãos. E vimos ainda mais, Senhor, na expectativa de que o Senhor, através da Tua santa palavra, possa nos instruir nesta manhã. Rogamos que o Senhor assim o faça e peço que o Senhor possa graciosamente conceder a cada um de nós a bênção de ouvirmos a Tua voz nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem assentar-se. O texto que temos para a nossa meditação nessa manhã é um dos salmos, um dos 150 salmos que nós temos nas Escrituras Sagradas. E os editores da Bíblia de Genebra, na introdução do livro dos Salmos, eles fazem uma pequena descrição daquilo que nós podemos encontrar nos Salmos. E eles dizem que os Salmos, eles nos foi dado pelo Espírito Santo e por esta razão devemos estimá-los como algo preciosíssimo para as nossas vidas. E eles dizem mais que nos Salmos nós encontramos tudo aquilo que é necessário para, como povo de Deus, aprendermos nesse mundo e vivermos de modo que o Senhor seja honrado e glorificado com as nossas vidas. Nos Salmos nós encontramos onde há, de fato, a salvação. Encontramos o Cristo como sendo aquele que nos redimiu dos nossos pecados e que tem também sido o mediador diante de Deus para cada um de nós. Nos Salmos nós encontramos onde o rico pode aprender o verdadeiro uso das suas riquezas e o pobre como pode também encontrar satisfação plena e total em Deus. Nos Salmos nós encontramos também que os aflitos e oprimidos terão sempre no Senhor o conforto daquele que lhes envia a salvação. E que os ímpios e aqueles que perseguem os filhos de Deus, eles verão como a mão de Deus está sempre contra eles, embora, como veremos na nossa meditação nessa manhã, embora permita que por um determinado tempo até prosperem, mas um dia eles serão refreados de tal forma que nenhum fio do cabelo de suas cabeças eles terão controle, porque tudo está sob o controle da soberana mão do Senhor. E toda vez que eu leio este salmo aqui, que nesta manhã estaremos meditando, eu lembro de duas realidades. Uma, de quem nós somos como homens, pessoas finitas, pessoas que a todo momento corremos risco de vacilar. E quando eu penso como homem, apenas sou levado a perceber que a cada dia nós, como pessoas, estamos caminhando como lodo. Nossos pés estão prontos para vacilar. Ou como diz o apóstolo Pedro, nós temos o diabo, nosso inimigo feroz, nos rodeando a todo instante, pronto para nos devorar,
quando nossos pés vierem a vacilar. Mas também, quando olhamos numa outra perspectiva, quando olhamos para Deus, para a sua soberania, para a sua providência eterna para conosco, nós lembramos que a sua mão poderosamente tem nos sustentado dia após dia, e sabendo disso, nós somos levados a pensar na graciosa doutrina da soberania de Deus e da sua graça infinita que levará os santos a perseverarem até o fim. E também, para finalizar essa introdução, quando eu leio esse salmo e penso na providência divina, na sua proteção para conosco, eu sou levado a ler um outro salmo, que é o Salmo 37, verso 24, que diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Muito bem, irmãos. Tendo em mente isso, vamos meditar neste salmo. É um salmo, para nós, como crentes, de certa forma, intrigante. Não é verdade? Porque nós temos aqui um homem piedoso, um servo de Deus piedoso, que por um determinado momento, por um lampejo de tempo, ele tem o seu olhar, ou a sua mente voltada para aquilo que não deve ser voltado. E ele então, segundo ele mesmo diz, ele começa a invejar a prosperidade dos ímpios. E segundo mesmo ele diz, ele percebe que os seus pés resvalaram de tal forma que faltou muito pouco para que os seus pés se desviassem. E de quem é que nós estamos falando? Quem é o autor desse salmo que nos diz isso? O autor desse salmo é Asaf. Quem é Asaf? Na maioria das vezes, quando nós pensamos nos salmos, nós pensamos em Davi, o grande rei Davi. Mas Asaf, ele era filho de Berequias. Isso, um pouco da história dele nós encontramos lá no primeiro livro das Crônicas, né? Filho de Berequias. Ele era um levita por hereditariedade, né? A sua família, os seus pais eram levitas. Ele era, portanto, responsável pelo louvor, quando o povo de Deus se ajuntava, né? Ele tinha sido escolhido para ser um dos líderes do louvor na congregação dos santos, podemos dizer assim. Ele não era apenas um dos líderes, nós lemos lá no segundo livro das Crônicas, que ele era um dos principais líderes do louvor. E lemos lá que quando Salomão constrói o templo, e então Salomão ora para que Deus abençoasse o povo, e depois nós lemos lá que Deus se manifesta de uma forma poderosa no templo. Nós lemos lá naquele mesmo texto que quem estava liderando o louvor naquele momento era um deles, era Asaf. Então nós não estamos falando de um homem qualquer, né? Nós estamos falando de um homem piedoso, servo de Deus, escolhido para ser levita pelo Senhor, um homem que escreveu cerca de 12 salmos, né? Ele escreve o Salmo 50 e do Salmo 73 até o Salmo 83 também são escritos por Asaf. É esse homem piedoso que, nesse momento aqui, ele nos diz que os seus pés estiveram prestes a se resvalar. Daí, lembrarmos sempre da exortação do apóstolo Paulo. Aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia.
Vamos meditar no Salmo, juntos. O que é que esse Salmo está tratando, principalmente? O Salmo ele está tratando de um momento em que Asaf está vivendo um grande dilema, que é o dilema de, por um determinado momento, ele ter invejado a prosperidade dos ímpios. É como se o dilema de Asaf fosse o seguinte, ele estivesse fazendo os seguintes questionamentos. E nós percebemos que ao longo da história do povo de Deus, muitos homens piedosos em alguns momentos fizeram alguns questionamentos, como, será que Deus não está vendo tais coisas? Será que não há Deus? É como se Asaf aqui nesse Salmo estivesse questionando o seguinte, ou se perguntando, por que o justo sofre enquanto o ímpio prospera? Por que coisas boas acontecem com pessoas más e coisas más acontecem com pessoas boas? Porque homens santos como Jeremias, Isaías, João Batista, Estevão, Paulo e tantos outros na história da igreja, porque esses homens eles foram martirizados. E por que homens tão maus como Herodes, Nero e tantos outros governam o mundo? Porque muitos daqueles que escarnecem de Deus se tornam ricos e desfrutam dos prazeres deste mundo, enquanto muitos fiéis vivem passando por dificuldades. É esse um dilema. Quem de nós nunca pensou nessas coisas? E esse é o dilema que nós temos diante de nós. Então, diante de tudo isso, nós lemos aqui, versículo 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Versículo 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Por quê? Nesses 2 primeiros versículos nós temos, em primeiro lugar, nós temos o alicerce da fé de Asaf. Asaf era um homem piedoso. E a sua fé estava alicerçada no fato de que Deus é bom. Deus é bom. Isso é uma realidade que nós encontramos em toda a palavra de Deus. Lá em Êxodo 33, 19, Deuteronômio 7, 9, Salmo 23, verso 26, Salmo 31, verso 19, Salmo 143, verso 10. E vindo para o Novo Testamento, nós vemos o apóstolo Paulo falando da bondade de Deus em Romanos 11, 22, e num texto belíssimo das Sagradas Escrituras do apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, nós lemos nos versos 6 e 7 o seguinte, Paulo vem falando àqueles irmãos como era a vida deles antes da misericórdia de Deus, né, que aqueles homens viviam andando de acordo com as inclinações da carne, de acordo com a vontade humana e com os pensamentos do próprio homem. E a partir do verso 6 ele diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versos 6 e 7. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Deus é bom. Essa é uma realidade. Não era apenas o alicerce de Asaf, da fé de Asaf, como era o alicerce de todos os crentes do Antigo Testamento, como deve ser sempre o alicerce da nossa fé. A nossa fé sempre deve estar
alicerçada no fato de que Deus é bom, né? E deve ser sempre assim mesmo, irmãos. Devemos sempre pensar na bondade de Deus e todas as vezes que questionarmos alguma coisa, lembrarmos que Deus é bom. Deus tem sido gracioso. Mas somos homens. Enquanto estivermos aqui, nessa vida, com essa nossa natureza pecaminosa, com a carne gritando diariamente, para fazermos aquilo que o apóstolo Paulo nos diz, que muitas vezes o que ele queria fazer, ele não fazia, e muitas vezes aquilo que ele gostaria de fazer, aliás, aquilo que ele gostaria de não fazer, ele fazia, e ele clamava dizendo que por essa razão, miserável homem que sou. Enquanto estivermos aqui, enquanto não formos chamados pelo Senhor, ou enquanto Ele não voltar e levar-nos, enquanto não tivermos os nossos corpos glorificados, nós vamos sempre correr o risco de vacilarmos. Daí a necessidade de sempre lembrarmos como Asaf, de que Deus é bom para com Israel e para aqueles que de coração limpo. Mas mesmo assim, lembrando disso, diz o salmista, quase me resvalaram os pés, pouco faltou. Na realidade, essa é a nossa caminhada diária. Pouco falta para nós termos os nossos pés vacilantes. E esse pouco que falta, só não acontece porque Deus é bom e porque Ele é misericordioso para conosco. Essa é uma realidade. Mas aqui também nós temos a razão pela qual Asaf, ele se vê nessa triste situação, nesse risco tremendo. Ele diz no verso 3, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Essa é a razão do dilema de Asaf. Eu penso, e por aquilo que nós lemos no decorrer do Salmo, que aqui nós não temos que entender que Asaf, ele estava invejando o modo de vida dos ímpios. Porque ele mesmo vai condenar e vai mostrar que esse modo de vida dos ímpios, ele é um modo de vida vão. Vemos isso aqui, por exemplo, ele vai dizer que esses ímpios, eles são soberbos. Eles são tão soberbos, vivem de forma tão arrogante e vamos dizer assim, e se alegram dessa arrogância e dessa soberba que eles a utilizam como um colar. Né? A gente sabe que na nossa sociedade moderna os colares são colocados para despontar, né? Despontar a beleza. Né? Muitos pensam assim, ou para chamar atenção. Né? E o que Asaf está dizendo aqui, que é que esses homens, os quais ele via e invejava os deleites dos prazeres que eles tinham, eram homens soberbos, arrogantes, e que usavam essa arrogância como se fosse uma coisa esplendorosa, como se fosse um colar. Na linguagem dos meus alunos, para quem não sabe, eu sou professor, para que se amostrassem, né? Queriam se amostrar para os outros. Mas ele diz mais, ele diz que esses homens, além de soberbos, eles eram homens violentos, extremamente violentos, no verso 6 ainda. E a violência deles era tamanha que eles utilizavam como um manto, eles se cobriam dessa violência. Ele diz também que esses homens, verso 7, eles eram glutões. E eles tinham, com base naquilo que eles alcançavam por si mesmos, essas coisas despontavam neles sonhos, fantasias. No verso 6 e no verso 7. Esses homens, eles tinham uma fala maliciosa, falas dúbias, não como Jesus tem nos ensinado, que a nossa palavra deve ser esse sim, sim, se não, não.
mas eles eram maliciosos no seu falar. Eles eram altivos, ainda no verso 8. Eles eram blasfemos. Diz o verso 9, que contra os céus eles desandam a boca e a sua língua percorre toda a terra. Parece-me que eles eram fofoqueiros também. Será que Asaf está invejando essa postura desses homens? Eu penso que não. O que Asaf inveja aqui, e ele diz isso claramente, quando ele diz assim: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade deles. É como se Asaf estivesse olhando, e lembra aos irmãos que Asaf era um crente, mas por um determinado momento, vacilante, ele começa a olhar as coisas não na perspectiva da vontade de Deus, mas ele começa a olhar as coisas na perspectiva do próprio homem. E é nessa perspectiva que ele vai invejar, e ele vai invejar o quê? Ele vai invejar a prosperidade física daqueles homens. Ele diz, no verso 4, parece que eles não têm preocupação nenhuma. Eles não têm preocupação. Enquanto Asaf devia ser um homem bem preocupado, tanto com as coisas de Deus quanto as coisas dele mesmo. Eles não têm preocupação. Esses homens são sem preocupações normais de cada um de nós. Parece que o trabalho deles não tem fardo no seu trabalho, não tem canseira. Parece que eles não sofrem as aflições. Parece que eles são sadios. Asaf estava prosperando a saúde. A Bíblia não nos deixa claro se naquele momento Asaf estava sofrendo de alguma enfermidade, de alguma dor, de algum sofrimento. Mas, por certo, todos nós sofremos, né, de algumas dores. Né. Eu tenho problema crônico de coluna. E quando amanheci hoje, sabendo que ia pregar, parece que a coluna, né, amanheceu me fazendo sofrer mais. Né. Todos nós temos. Asaf também, vemos isso já no verso 12. Parece que esses homens, diz o verso 12, que eis que esses ímpios são sempre tranquilos e prosperam sempre. Eles aumentam as suas riquezas. É isso que Asaf está invejando. Esse é o risco que muitas vezes nós corremos de, ao olhar apenas numa perspectiva humana, as coisas que estão ao nosso redor, começar a invejar aqueles que aos nossos olhos parecem ser tão prósperos e nós tão carentes. Quando a realidade, como veremos também no Salmo, é totalmente diferente. Eles que são pobres, cegos, nus, e nós temos toda a riqueza da glória e da graça divina. Mas esse é o dilema de Asaf. O que essa visão de Asaf produziu nele, irmãos? Essa seria um segundo ponto da nossa meditação. Asaf olha, vê aqueles homens prosperando, com saúde, homens tranquilos, enriquecendo cada vez mais, e ele passa a invejá-los. E ao olharmos nessa perspectiva, a nossa visão como crente fica ofuscada. Quando nós olhamos para aquilo que acontece no mundo ao nosso redor, somente na perspectiva humana, a nossa visão vai ser ofuscada com relação a duas coisas. Primeiro, com relação ao fato de que se Deus se preocupa ou não com a vida moral dos homens. E nós sabemos que Deus se preocupa. Nós sabemos que Deus nos chamou para sermos santos como Ele é santo.
E também a nossa visão pode ser ofuscada com relação aos sofrimentos que muitas vezes temos que padecer. O sofrimento, ele faz parte da vida do crente. Nós pegarmos na história, o sofrimento faz parte da vida do homem. E nós somos crentes, mas somos homens. Então, o sofrimento faz parte da nossa vida. E eu ainda digo mais, é uma lição que nós precisamos a cada dia aprender mais. Eu, particularmente, penso assim para mim mesmo, que o sofrimento ele é um instrumento valioso de Deus para o nosso crescimento. Não é verdade? Ele é um instrumento que Deus usa para que nós, e como vai acontecer aqui com o próprio Asaf, que antes tinha sua visão voltada para a bondade de Deus, mas subitamente começa a olhar numa perspectiva humana, mas o sofrimento ele faz o inverso conosco. Muitas vezes nós estamos olhando apenas para aquilo que é material, e o sofrimento nos leva a olhar para aquilo que é imaterial e aquilo que é eterno. Mas enquanto Asaf está nessa condição, enquanto ele não tinha atinado, como nós vamos ver mais adiante, vejam a situação de Asaf, versículo 13. Olha o que Asaf cogita: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Aqui nós temos um servo de Deus passando por um momento de decepção, de ressentimento diante de Deus. É como se ele estivesse dizendo: de que adianta ser bom, honesto e íntegro? Aqui é o efeito moral desse desviar o olhar da bondade de Deus. No verso 14, nós temos Asaf se aproximando de uma situação de desespero. Ele diz assim: por de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Verso 15 e 16, nós temos um homem de Deus passando por um momento de confusão, de pensamentos confusos, e nós lemos: se eu pensara em falar tais palavras, já as teria traído a geração dos teus filhos. Olha o que ele diz no verso 16: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Essa é a situação, meus irmãos, que todos nós corremos o risco de passar se por um momento nós tirarmos os nossos olhos daquilo que alicerça a nossa vida cristã, que é a bondade de Deus e a sua graça para conosco. Mas que bom que o Salmo não termina aqui, para Asaf. O Salmo continua. E no verso 17, nós vemos que Asaf diz assim, é como se Asaf tivesse assim: eu pensei nisso, eu pensei, e eu passei a invejar a prosperidade dos ímpios. Eu pensei que não valeu a pena manter minhas mãos limpas, de ter um coração puro. Eu pensei que não vale a pena ficar olhando para a bondade e para a graça de Deus. Mas, verso 17, até que eu entrei no santuário de Deus. E aqui, quando nós pensamos em santuário, a lição que nós temos é: o santuário era o local onde Deus estava presente na antiga dispensação. O santuário era para onde o povo de Deus, o povo de Israel, ia se reunir para estar na presença de Deus. É como se Asaf estivesse dizendo aqui para cada um de nós, e estivesse dizendo assim:
até que eu passei a estar na presença de Deus. E ao estar na presença de Deus, a loucura dos meus pensamentos é como se Asaf tivesse assim, eu passei a ter novamente o bom siso. O meu juízo voltou, graças a Deus. O meu juízo voltou. Ele diz assim, eu atinei. Agora ele não olhava mais para aqueles soberbos, arrogantes, blasfemos, que viviam uma vida temporariamente mansa, tranquila, com saúde boa e prosperando. Ele não olhou mais para aqueles dessa forma, mas agora ele começa a olhar numa perspectiva divina, como crente de fato que era. E ele conclui que a prosperidade daqueles a quem ele estava, infelizmente, invejando, a prosperidade deles era nada comparada à infelicidade que estava destinada a cada um deles. E é isso que ele vai passar a dizer a partir do verso 18. Ele diz, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Asaf está dizendo, o soberano Deus os conduzirá para lugares lisos. Se eu estou caminhando em lodo, meus pés estão quase resvalando, mas quem vai deslizar no lodo, no lamaçal, são aqueles que não olham para Deus. No versículo 18, Asaf vê a destruição daqueles a quem ele invejava. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em destruição. Eles serão todos destruídos. Versículo 19. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Eles serão consumidos pelos terrores, não apenas os terrores dessa vida, mas os terrores do porvir. Versículos 20 e 21 e 22. Como ao sonho quando se acorda, assim o Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Eles serão desprezados por Deus. Não existe sentimento para o crente ou para qualquer um de nós mais terrível do que por, em alguns momentos, imaginar que Deus o desprezou. Vemos nos salmos, os salmistas aflitos, quando só cogitavam que Deus tinha se ausentado da presença deles. Asaf diz no verso 22 que ele pensava de forma diferente antes, porque ele era o ignorante, ele estava agindo como ignorante, versículo 22. Eu estava embrutecido e ignorante. Ele agia como se fosse um animal, e não como alguém que era coroa da criação de Deus. Era como um irracional à tua presença. Mas Asaf não olha apenas para o fim dos ímpios, mas agora Asaf olha para ele mesmo e diz, a partir do verso 23, todavia, eu estou sempre contigo. Senhor, tu tens sido a minha segurança, o meu refúgio. Tu me seguras. Tu também é o meu guia. Tu me guias pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho. O Senhor tem
um futuro promissor para aqueles que são fiéis a Ele. Tu me recebes na glória. Então, veja que Asaf agora tem o seu pensamento totalmente transformado pela graça divina. E então ele conclui, verso 25, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. E ele diz, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e Deus é a herança, é a minha herança para sempre. Vejam como agora a visão de Asaf mudou. Por um momento, o homem viveu afligido, mas quando ele parou para refletir, e quando ele, de fato, em espírito, passou a estar na presença de Deus, a sua mente foi então restaurada, renovada, ele foi revivificado. Então ele passa a pensar da forma que devemos sempre pensar, meus irmãos, como crentes. Lendo o Salmo, 3 aplicações para a nossa vida. A primeira é, o importante não é o que as pessoas têm. O importante não são os bens materiais que nós possuímos ou deixamos de possuir. Mas o importante é o que nós somos diante de Deus. Isso é mais importante. A segunda lição é, as provações que nos sobrevêm, elas devem ser vistas como bênçãos da parte de Deus, porque elas vão mudar nossas prioridades. É uma lição muitas vezes difícil para cada um de nós, mas é a lição que muitas vezes Deus usa para nos fazer atinar com relação ao propósito real da nossa vida e o fim pelo qual todos nós fomos criados, que é para viver para a sua glória. A terceira lição, o bem mais precioso da vida não é a prosperidade, nem a ausência de dores e sofrimentos, mas é a proximidade de Deus. É vivermos na presença dele, como salmista. E quero concluir contando uma historiazinha, uma historieta. Isso é coisa de professor. E às vezes, como professor, corremos o risco, o aluno esquece tudo aquilo que nós demos na aula, mas não esquece a historiazinha. Eu não quero que os irmãos esqueçam o Salmo, mas quero usar, para finalizar essa nossa breve meditação da manhã, estava falando para o Prefeito Tiago que pela manhã seria mais breve, para fazer os irmãos virem à noite. A noite já pode ser mais longa, né? Eu quero terminar contando uma historietazinha que eu li, na qual 4 cegos de nascença são conduzidos por uma pessoa para ir até um zoológico. Então eles vão ao zoológico, obviamente cegos de nascença nunca tinham visto nenhum animal, e o guia os apresenta ao elefante. Coloca um elefante na frente daqueles cegos e a forma que o cego enxerga é tocando, né? Então pede para eles tocarem naquele elefante. Vem o primeiro cego vem e toca na cauda do elefante, e então ele diz, o elefante é como se fosse uma grande corda. Vem o segundo, abraça a pata do elefante, e ele vai e diz assim,
O elefante é como um grande tronco de árvore. Aí vem o terceiro, ele pega do lado do elefante assim, passa a mão. O elefante é uma coisa... o elefante é como se fosse um grande muro. E vem o quarto e pega na tromba do elefante, e ele diz que o elefante é como se fosse uma cobra grande, uma cobra gigante. Obviamente, nenhum deles teve uma noção correta do que é um elefante. Por quê? Porque cada um deles vai definir o que era aquele animal, vai descrever aquele animal a partir de um único lado, a partir de uma única perspectiva. A partir de um ponto de vista apenas. E a pergunta que eu faço para mim e para os irmãos nessa manhã é: de que lado, de que maneira, de que perspectiva, de qual lugar eu e vocês estamos analisando as coisas que acontecem ao nosso redor? Estamos analisando apenas numa perspectiva humana? Se estivermos analisando apenas numa perspectiva humana, nós corremos o mesmo risco de Asaf. Mas que olhemos as coisas sempre numa perspectiva daquilo que temos sido ensinados pelo Espírito Santo através das Sagradas Escrituras. Porque aí não correremos o risco de vermos os nossos pés vacilarem. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor, nosso bondoso Deus, reconhecemos quem nós somos, reconhecemos a nossa pequenez diante de Ti, que somos finitos e que, como diz o apóstolo Paulo, carecemos da Tua graça dia após dia, Senhor. Também, Senhor, reconhecemos quem Tu és, um Deus todo-poderoso, soberano sobre todas as coisas. Aquele que não há nada que venha a fugir do Seu controle. Aquele no qual, um dia, pela graça do Teu Filho, que ao nos resgatar, nos tem conduzido para Ti, para procurarmos viver uma vida que de fato honre e glorifique Teu santo nome. Ó Deus bondoso, nos dá a cada dia uma compreensão correta acerca das coisas que tenham ocorrido, de como temos vivido nesta vida, e que possamos olhar para tudo que acontece ao nosso redor, para tudo que acontece na nossa vida particular ou na nossa vida como família. Possamos sempre colocar diante do Senhor e olhar numa perspectiva divina, e que a nossa vida e tudo que queremos ser ou que queiramos a fazer nessa vida possam ser analisadas de acordo com a Tua vontade sagrada, que é sempre boa, perfeita e agradável. Possamos fazer a leitura com as lentes das Sagradas Escrituras, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, como Teu povo. Não permita que subitamente os nossos olhares ou o nosso coração, que é enganoso, possa estar fixo apenas nas coisas dessa vida, mas que
pela tua graça, o nosso olhar e a nossa perspectiva de vida sempre possam estar fixa naquele que é eterno e naquele que todas as coisas promove para o bem daqueles que te amam. No nome de Jesus oramos. Amém, Senhor.